Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Letícia Berlim, que alegria estar aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar atitudes que prejudicam a sua relação com a comida. A fome é um sinal biológico que alerta quando você precisa abastecer a sua energia. Da mesma forma que o carro, aparece o painel com alerta que você precisa colocar gasolina para ele voltar a funcionar. E com a nossa fome é a mesma coisa. Então, quando nós estamos com fome, começamos a sentir um certo desconforto, incômodo, alguns alertas, alguns sinais que estão ali mostrando que nós precisamos nos alimentar. A mesma coisa quando a gente está com sede, está com vontade de ir no banheiro, a gente começa a sentir ali um desconforto. E isso é justamente para que a gente perceba que precisa fazer algo para poder se sentir melhor e aliviar aquele desconforto. Vamos pensar no bebezinho? O bebê, o que que ele faz? Ele começa a chorar quando ele tem um certo mal-estar, quando ele está ali desconfortável. Então, por meio do choro, porque o bebê, ele não é que nem a gente, que somos adultos e nós falamos: "Ah, eu estou com fome. Ah, eu preciso tomar água, eu preciso ir no banheiro". Ele vai ser por meio do choro. Ele vai demonstrar ali que tem alguma coisa que está incomodando. Então, o bebezinho, ele vai lá, ele chora, a mãe, o pai, o responsável, o cuidador, vai, amamenta, e aí ele já fica totalmente tranquilo, ele já para de chorar, ele já começa a interagir com o ambiente, com as pessoas, porque ele tá tranquilo, a necessidade dele foi saciada, então ele volta a fazer as coisas dele normalmente. E a mesma coisa com a gente. Começamos a ter ali um certo desconforto e no momento que nós temos a nossa necessidade ali suprida, voltamos para a nossa vida. E o que acontece é que com o passar do tempo, com o nosso desenvolvimento, nós vamos desaprendendo a escutar os sinais do nosso corpo. Então, no começo, a criança ela fala: "Olha, mãe, eu estou com fome. Olha, pai, eu preciso de carinho, eu preciso de atenção". Isso é externalizado, isso é verbalizado. Mas vai chegando uma certa idade, com o passar do tempo, que isso vai sumindo. E isso está muito associado com as dietas restritivas, com o comportamento alimentar que ele passa a ser mais disfuncional. Então, de um lado, a gente começa a desaprender a escutar os sinais do nosso corpo, e do outro lado, a gente começa a aprender alguns comportamentos alimentares, alguns hábitos alimentares que acabam sendo mais disfuncionais, não são tão saudáveis, tão frutíferos para o nosso desenvolvimento. Então, o que que a gente precisa é pegar ali o comando da nossa vida de volta, é escutar o nosso corpo, é honrar a nossa fome. Porque quando a gente não consegue entender qual é o momento que nós estamos com fome, estamos saciados, fica muito difícil. Então, diferenciar o momento que eu realmente estou com fome, estou percebendo que eu preciso comer, e o momento que, agora estou satisfeito, eu não preciso mais do alimento. Isso vai fazer com que a gente tenha um comportamento alimentar muito mais coerente e muito melhor. E a gente vai sentindo isso no nosso dia a dia. Então, o principal é que a gente honre a nossa fome, a gente consiga perceber mais os sinais que o nosso corpo está dando, porque o nosso corpo ele é muito sábio, ele é muito inteligente, e quanto mais a gente consegue olhar e se perceber, mais também nós conseguimos fazer escolhas muito mais inteligentes para a nossa vida. Agora eu vou falar algumas atitudes, alguns comportamentos alimentares que prejudicam a sua relação com a comida. Existem várias atitudes, vários comportamentos, mas eu vou falar alguns que eu vejo que têm o maior prejuízo no dia a dia das pessoas. A primeira atitude, o primeiro comportamento alimentar disfuncional é separar os alimentos em bons e ruins. Para começo de história, não existe alimento ruim. O que acontece é a forma como que nós vamos nos alimentar, são nas nossas escolhas alimentares. Então, às vezes, algum alimento a gente percebe que naquele momento é melhor a gente não comer, às vezes porque não faz bem pra gente. Já percebemos ali que ele não cai tão bem, ele não é
tão bom, mas não quer dizer que a gente não possa comer. Não existe ali algum alimento que eu não posso comer de jeito nenhum. O que nós precisamos cuidar é na questão da quantidade e do excesso. Então, se eu como várias vezes na semana aquele alimento que eu sei que ele não é muito bom para eu comer diariamente, então eu vou maneirar, eu vou comer em momentos específicos, mas não quer dizer que em nenhum momento eu posso comer aquela comida. Não, isso não existe. Então é importante ficar bem claro. Vamos supor que a sua comida preferida seja a pizza. E aí viram para você e falam: olha, a pizza você não pode comer, como outros alimentos que são vistos como vilões, como por exemplo, o chocolate, o pão. Tem pessoas que falam: tira da sua dieta, pelo amor de Deus, não coloque esses alimentos, mas não tem nada disso. Que nós precisamos pensar, que nós precisamos ter consciência ali na nossa rotina, é que tem alguns alimentos que eles são mais do nosso dia a dia, que nós consumimos todos os dias. Tem alguns alimentos que a gente percebe que em momentos específicos eu vou consumi-lo. Tanto que nós temos 4 tipos de fome. Tem até um vídeo que vocês podem ver até na descrição aqui deste vídeo, que aí vocês vão conseguir entender melhor em relação às fomes que nós temos. Mas uma delas é a fome social. Então, muito desses alimentos que as pessoas falam, não, você não pode consumir, nós acabamos comendo nos momentos de celebração, confraternização, até porque a comida, ela vai muito além dos nutrientes, ela tem toda aquela parte do prazer, de você se sentir bem, comer aquele alimento porque realmente você gosta, você se sente bem. Comer é muito mais do que simplesmente estou aqui comendo os meus alimentos. Não, também está relacionado com fonte de prazer. Então, se em nenhum momento eu tenho ali uma satisfação, eu sinto bem comendo, então tem alguma coisa errada e a gente precisa dar uma atenção sobre isso. Muitas pessoas falam, para você comer saudável 100% limpo, não pode ter nada ali de errado na sua alimentação, mas a verdade é que isso também afasta com que a gente tenha um comportamento alimentar funcional e saudável mesmo, né? Às vezes o significado de saudável para muitas pessoas, mas na verdade, na prática, a gente vê que isso não funciona. Então, o principal é entender, sim, tem alimentos que eles são melhores para nossa saúde, que a gente percebe que o que tem dentro deles vai sim ser melhor, mas não quer dizer que eu vou comer apenas esses alimentos específicos. Cada alimento ele vai ter a sua função e dependendo do momento que nós estamos, a marmita com a batata doce, o frango, não vai fazer sentido nenhum e vai ser totalmente incoerente para você. Então, o importante é entender os seus gostos, as suas necessidades e aplicar na sua vida de uma forma cada vez mais melhor e coerente com você. A segunda atitude é fazer dieta restritiva. Muitas pessoas vão crescendo e vão aprendendo que para você ter ali um corpo bonito, para você ter uma boa relação com a comida, você precisa fazer dieta, ficar sem comer. Tem algumas pessoas que ficam muitas horas sem comer porque elas acham que é o correto. Lembra que eu falei na primeira atitude de ter alimentos que você não pode comer? Que as pessoas falam que esse alimento de jeito nenhum? E isso acontece, as pessoas vão colocando ali na prática alimentar dela e acabam ficando, além de muito tempo sem comer, deixando de comer vários tipos de alimentos também. O que nós precisamos pensar aqui é que quem precisa fazer dieta, ainda mais uma dieta restritiva, é quem está doente, é quem está hospitalizado. Então, quando alguém está internado, está ali no hospital, precisa realmente ter alimentos específicos. Não dá para simplesmente, eu vou comer o que eu quero, no momento que eu quiser. Não, tem uma regra, é algo mais rígido, mas por conta da situação de saúde naquele momento. E depois que sair do hospital, vida normal, e as coisas elas vão voltar
voltando a ser como elas eram. Um outro ponto é que quem tem restrição por conta de alguma intolerância, intolerância à lactose, intolerância a glúten. Então, se a pessoa ela tomar o leite, por exemplo, que não seja um leite específico para ela, ela vai passar mal, mas não quer dizer que o leite ele seja o vilão e você não pode consumir de jeito nenhum. Não, é porque por conta da condição de saúde daquela pessoa, ela não pode consumir. Então nós precisamos deixar bem claro isso, que algumas pessoas elas não podem ter acesso, elas não podem consumir aquele alimento por conta de uma condição de saúde dela. A terceira atitude é não conseguir prestar atenção nos sinais do próprio corpo. É não conseguir diferenciar quando é fome, quando é saciedade. Muitas pessoas, elas comem tanto a mais como a menos, justamente por elas não conseguirem perceberem o que elas realmente precisam em cada momento. Então, quando eu consigo diferenciar, identificar o momento que eu estou com fome, que minha barriga ela está ali roncando, ela está mostrando que é hora de comer, que eu preciso parar, ter aquele momento, fazer uma refeição porque eu estou com fome. Vamos pensar que você está no trabalho, são 11h30 mais ou menos, e aí o seu horário de almoço é meio-dia. Mas meia hora antes você já começa a perceber que você está com fome, que a barriga ela está roncando, até mesmo uma leve dor de cabeça que algumas pessoas sentem quando estão com fome. Por mais que você não possa atender ali o seu desejo naquele momento, mas você já começa a prestar atenção que você está com fome, que você quer comer, e com isso você tem ali uma atenção, você fica muito mais ligado no que você vai colocar no prato, do que você precisa naquele momento e principalmente na hora de parar. Não é simplesmente, eu vou começar a comer, mas também eu preciso entender quando que eu estou satisfeita. E a quarta e última atitude é comer de 3 em 3 horas. Calma, primeiramente é importante falar que não é errado você comer de 3 em 3 horas, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que isso não é uma regra. Então o que acontece? Muitas pessoas falam, você apenas pode comer de 3 em 3 horas. E isso não tem nenhum cabimento. E quando a gente para prestar atenção e para entender, a gente consegue perceber e ver que de fato não faz nenhum sentido, porque cada um tem a sua necessidade, temos a nossa individualidade. Então pode ser que daqui a 3 horas eu realmente esteja com fome, mas não quer dizer que uma outra pessoa daqui 3 horas ela também vai estar com fome. Lembra que eu falei na outra atitude, dos sinais de fome e saciedade? Então, com isso a gente já começa a perceber que eu preciso entender o momento que eu estou com fome, o momento que realmente eu preciso comer. Então esse é um ponto muito importante para a gente conseguir diferenciar e conseguir entender na nossa prática, no nosso dia a dia, porque isso vai fazer muita diferença. Nós não somos robôs. Como que eu vou colocar todo mundo e falar, olha, a cada 3 horas você precisa se alimentar, mesmo que você não esteja com fome, mesmo que você não queira aquele alimento, não queira parar para ter aquela refeição, não, mas é obrigatório você comer a cada 3 horas. Então, lembrando, não é errado você comer a cada 3 horas, mas isso não é uma regra, não quer dizer que isso vá funcionar para você. O mais importante é você conseguir respeitar os sinais do seu corpo e principalmente se respeitar, respeitar a sua vontade e a sua necessidade. E no vídeo de hoje eu falei sobre 4 atitudes que prejudicam a sua relação com a comida. Espero que tenha te ajudado, que tenha feito sentido para você. E não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, dar o seu like, comentar no vídeo. Muito obrigada e te espero no próximo vídeo.